Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma ótima manhã viva para você. Estamos juntos com a graça de Deus. Vencemos essa semana juntos aí em oração. E hoje, sexta-feira, dia de São Pedro e São Paulo, as colunas da igreja. Já vamos rezar pedindo a Deus a graça da fidelidade, como eles viveram esse amor a Cristo, mas também a graça da fidelidade. São Pedro traiu Jesus, mas teve a coragem de se arrepender, de voltar atrás, de pedir perdão e viver e sentir e experimentar o amor de Cristo e a sua misericórdia. São Paulo, que por misericórdia foi alcançado por Deus, ele que perseguiu os cristãos, foi alcançado por Deus e se tornou esse grande apóstolo que nós conhecemos. Também nós podemos ver as suas atitudes, os seus atos ali nos Atos dos Apóstolos. Então que nós possamos nos espelhar essas duas grandes colunas da igreja, pedindo ao Senhor que Ele também possa agir conosco com misericórdia. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, Jesus, pertinho de Ti, nessa imagem da Sua misericórdia, nós queremos nos colocar hoje, pedindo perdão pelos nossos pecados, todas as vezes que nós o traímos ao longo dessa semana. Nós nos colocamos assim, Jesus, arrependidos, querendo sim deixar que os Seus raios de amor, sangue e água que jorram do Seu coração recaia sobre nós. E aquilo que nós estamos agindo que não é da Sua vontade, assim como Paulo vivia perseguindo os cristãos, aquilo que hoje nós fazemos que também não agrada o Seu coração, nós pedimos perdão, queremos voltar, que a Sua misericórdia nos alcance, que o Seu amor nos envolva, que nós possamos iniciar esse dia, também esse final de semana que se aproxima, com um coração diferente, coração contrito, mas um coração que experimentou do Seu amor e da Sua misericórdia. Eis-nos aqui, pode nos amar, estamos abertos, faça-se a Sua vontade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém. Como é gostoso rezar, né, gente? Às vezes a gente já está agitado nessa hora da manhã, quando a gente reza um pouquinho, a gente respira fundo, entrega nas mãos de Deus a nossa vida e aí a gente vai. Bom, nosso programa de hoje tem um tema super interessante. Não sei se você já viveu isso. Eu posso dizer que eu já fiz, viu, gente? Ai, meu Deus. Mas tudo bem. Hoje o tema do nosso programa é sobre dietas malucas. Você já fez isso alguma vez na vida? Quem vai falar com a gente, vai nos orientar hoje é a Cláudia Dias, que é nutricionista, está aqui. Bem-vinda, viu, Cláudia? Muito obrigada. Alegria receber no nosso programa. Também a Carmenzita está conosco. Bem-vinda, viu, Carmenzita? Obrigada. Ela é nutricionista clínica e esportiva. Olha que legal. Também vai nos ajudar aí a saber o que é certo, o que é errado. E no artesanato, a Neia Cordeiro vai fazer uma bolsa térmica, gente, tão bonitinha de pano, aí pra gente aprender e também já carregar as nossas coisas aí nessa bolsinha térmica. Então, hoje o programa está bem interessante, teremos a receita de um tabule, olha só que legal, o tabule do nosso jeitinho de casa. Você tem as coisas aí em casa, vamos fazer juntos então esse tabule hoje. E claro que a nossa equipe, ela foi às ruas para perguntar para o pessoal em casa, nas ruas, se eles já fizeram alguma dieta maluca. Vamos ver juntos. Você já fez alguma dieta? Estou fazendo no momento, tentando pelo menos, né? Sim. E tá dando certo a sua dieta? Por enquanto, sim. Nos 2 primeiros meses, sim. Mas antes, sem sucesso nenhum. Você já fez teve algum resultado já? Já perdi 5, 6 quilos em 2 meses. Você já fez alguma dieta? Já. E você teve sucesso com ela? Eu tive quando eu fiz com a nutricionista. Quando eu fui por minha conta própria, eu não tive, não. O que vocês acham dessas dietas malucas que aparecem hoje em dia na internet? Eu acho muito errado, as pessoas comem, que aquelas pessoas anorexas. Acho muito feio, eu particularmente, e sou contra. E você, o que você acha? Eu acho muito errado também, porque a mídia impõe um padrão e aí as pessoas tentam seguir sem pensar, sabe? E eu acho muito errado isso. Eu acho que é meio perigoso, porque normalmente costuma ser uma coisa do tipo, corta todo esse tipo de alimentação, sua alimentação em geral, que você vai emagrecer. Só que não é assim que funciona uma dieta. Já, várias. E deu certo?
assim, né? Depende da pessoa, né? A dieta, algumas deram, aí depois só que eu parei, né? Voltou tudo. Desistiu? Não, eu tô sempre buscando, mas desde pequena. A luta com a balança não tem como. E o que você acha dessas dietas malucas que aparecem na internet? Eu discordo, porque o filho tem um acompanhamento médico, né? Que né, a pessoa, de repente, tem deficiência de alguma vitamina, alguma coisa, segue, né? A dieta de outra pessoa, acho que é muito pessoal. O ideal é procurar um nutricionista, né, fazer uma dieta mais pessoal mesmo. O que você acha dessas dietas malucas que aparecem na internet? Ah, não concordo não. Eu como um pouco de tudo, acho que não vale a pena fazer não. Várias quando eu tinha menos dos meus 50 anos, porque depois dos meus 50 anos eu chutei o balde. Não faço mais nada, como de tudo, sou feliz, não tô nem aí pra dieta, pra aparência, pra nada. Que beleza, é resolvida, né? Eu falei, depois dos 50, acabou. Nunca mais, mas já fiz muita dieta na minha adolescência, na minha juventude. Era piolho de academia, vivia em academia. Hoje, dá Deus da academia. Teve resultado com as dietas que você fez? Sim, sempre a gente tem, né? A gente faz, a gente emagrece, né? O que a gente quer, tudo. Mas assim, eu usei muita dieta na época que eu me preocupava mais com a aparência. Hoje em dia eu não preocupo mais com a aparência. Quer dizer, preocupo sim. Eu preocupo muito mais com dignidade, ética, personalidade, que acho que isso é muito mais importante do que era a dieta lá. Olha que legal, gente. Obrigado cada um pela participação aí no nosso programa. E você em casa, já fez alguma dieta? Deu efeito? O que você sentiu? Partilhe com a gente. E se você já fez alguma dieta maluca, assim, da moda, ela fez efeito? Participa com a gente para você sentar nessa sala gostosa de bate-papo, porque eu já estou indo para lá para conversar com a Cláudia e com a Carmenzita, e ali a gente vai entender um pouquinho o que são essas dietas. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Alegria recebê-las no nosso programa. E a gente viu aí vários tipos de respostas, né? Aqueles que já fizeram, outros que já recorreram para nutricionista porque deu certo por um tempo, depois não deu mais. Então, é interessante ver também que após os 50, a nossa última convidada ali, ela falou que já chutou o balde, que ela não quer mais saber dieta, porque fez muito tempo também, né? Então, é porque todos foram bastante coerentes em suas falas, né? Eu achei perfeito como que eles estão conscientes de que as dietas malucas podem fazer mal, né? Eu acredito que essa moça que já passou dos 50, como eu também acabei de passar, a cabeça muda também, né? Mas ela esteja se referindo exatamente àquela obsessão, às dietas restritivas, né? E isso não funciona para ninguém, né? Se a gente levar em consideração que a ideia é que você reeduque sua alimentação, ou seja, você precisa aprender a conviver com o que tem disponível, porque você não vai poder se restringir demais, porque uma hora seu corpo vai pedir o contrário, né? Vai pedir para se alimentar mais e, enfim, a pessoa fica desorientada, acaba comendo para mais. Então, é aquele que a gente chama de efeito... e o efeito sanfona, falta de autoestima, né? Então, as dietas restritivas, principalmente em carboidratos, que sempre as modas têm relação com carboidrato. Tira o carboidrato. Né? Nós tivemos há mais de 30 anos atrás a dieta do Dr. Atkins, que inclusive, gente, já faleceu infarto, ele teve 2 infartos, ele estava obeso quando ele faleceu, ou seja, essas dietas ricas em proteínas e gorduras, dia elas não fizeram, elas fazem mal. Nossa, que sério, né? E quando você falou que ele faleceu, eu ia brincar, então faleceu obeso, e faleceu obeso mesmo. Ele faleceu por causa da dieta dele. Meu Jesus, da história resumindo. Que sério, então a gente vê a dieta da moda aí, então tira carboidrato, só come gordura e proteína, mas quem inventou a dieta faleceu exatamente por conta da dieta. Exatamente. Eu gostaria de voltar a essa última entrevistada, porque eu acredito que as dietas que ela fez foram todas essas dietas. As pessoas associam dieta a sofrimento. Porque estão fazendo restrições. Às vezes restrições, a maioria das vezes, restrições desnecessárias. Então, ela cansou de sofrer. Então, ela cansou de sofrer. As pessoas, às vezes, ficam, né, a vida inteira fazendo a dieta, faz a dieta, e essas dietas restritivas, sem a orientação... Não é uma reeducação. Sem orientação do nutricionista. Chega uma hora que elas não aguentam mais.
porque elas sofreram a vida inteira. E A se autoestima absteve. delas vai lá embaixo, porque elas ficam num eterno sofrimento. Então elas tentam, não conseguem atingir o objetivo e se sentem frustradas, porque elas acham que elas não dão conta da dieta. E não é isso. É a dieta Na verdade, que está dieta inadequada. errada. Exatamente. São dietas inadequadas. O caminho foi errado. E aí, Porque não como o buscou- caminho foi errado, ele causou um impacto psicológico também. E físico. E né? físico, porque a pessoa, depois que faz isso, ela perde peso e depois ela recupera e ganha mais do que ela tinha antes. Que é o que a gente chama Ela de vai estar efeito sempre rebote. num patamar mais elevado de peso. Sim. Que ela perde 5, depois ela Depois ganha vai 8. ganhar 8, ganha mais, ganha 10. Exatamente. Porque existe a ideia errada de que deve-se restringir bastante o carboidrato, inclusive a dieta da moda atual chama low carb. Né? Tem várias linhas dentro da low carb e o percentual de carboidratos dentro da low carb varia entre 20% a 40%, sendo que as recomendações oficiais, as diretrizes que nós temos que seguir, são de que nós precisamos de 50% a 55% no mínimo de carboidratos. Por dia. Aí você fala, mas e o diabético? O diabético precisa da glicose também, tanto é que no caso do tipo 1, ele precisa usar insulina para pôr a glicose dentro da célula. Então todos nós precisamos de carboidrato. Aí a consequência de uma dieta muito restritiva é que, além da irritabilidade, que é o que aparece já num primeiro momento, né, ansiedade, a pessoa acaba extrapolando mesmo nos alimentos ricos em proteína e gordura para tentar cobrir uma fome, suprir, que não vai suprir, porque é o carboidrato que dá a resposta hipotalâmica da saciedade, né? Então a pessoa fica, quando ela perde, ela fala, estou perdendo peso. 2, 3 quilos na primeira semana porque restringiu muito o carboidrato. Isso é desidratação. Cada molécula de carboidrato armazenada no músculo que é necessário, nós temos todo um estoque de glicogênio muscular para ser coberto, tá? E isso é com carboidrato. Todo esse estoque requer água para sua, ou seja, ele participa, o glicogênio participa da hidratação do corpo. Sim. Então, na hora que você tira o carboidrato radicalmente, você não tem glicogênio muscular estocado, então você não tem mais como segurar a água no corpo. Então, a pessoa urina mais e ela acha que ela está emagrecendo, ela está desidratando. Nossa, e na falta de carboidrato, como a gordura, lá no ciclo de Krebs, lá na bioquímica, ela não se queima sozinha, ela precisa do carboidrato até para essa utilização, essa movimentação, o organismo utiliza proteína muscular, aminoácidos do músculo para ceder as cadeiazinhas de carbono, hidrogênio, oxigênio ali para, enfim, você perde músculo. Em resumo, você perde músculo porque está tirando o carboidrato. Você está tirando da onde não tem que tirar. Da onde não tem que tirar. Em resumo, é o seguinte, tirou o carboidrato, fez jejum, você vai perder peso, mas você não vai perder gordura corporal, você vai perder massa muscular e água. Então você está perdendo... Você acha que está emagrecendo. Você está perdendo peso, mas você está perdendo... Mas o principal magra. É a perda de água e de massa muscular. Isso não é emagrecer. E não é emagrecer com saúde também, exatamente. né? Perda de peso não significa emagrecimento, né? O emagrecimento seria a perda principal da gordura corporal. E de preferência mantendo ou ganhando massa muscular. Então a gente não pode se mirar somente na balança. Então, assim, o que se diz agora, né, inclusive o meu mentor, que é o professor Lancha Júnior, da USP, que sempre eu trabalhei em conjunto com ele, com as linhas dele, né, ele fala isso claramente. Por exemplo, até para ganho de massa muscular, você vai ter que preocupar mais com o carboidrato do que com a proteína. Porque senão você vai ter o quê? Você vai ter uma utilização da própria proteína que você ingeriu para o fígado fabricar glicose, porque está precisando. E outra coisa que ele tem utilizado, né, até um livro que ele lançou recentemente, é que dietas engordam, dietas, né, não emagrecem, mas por quê? A gente está utilizando o termo dieta como restrição. Né? A dieta é um dia de alimentação. Então você vai fazer, por exemplo, uma avaliação da população. Como está sendo a dieta dos pedreiros? Como é a dieta, a alimentação de um dia, né? Isso é uma dieta. Certo. Então, usando o termo adequadamente,
para calcular uma dieta, para poder trabalhar isso para uma reeducação alimentar, isso tem que ser muito personalizado. É com o nutricionista. Não adianta também eu chegar, olha, eu fui na nutricionista, estou fazendo essa dieta aqui, deu certo. Cada pessoa é uma. Cada pessoa então pode é uma. não dar certo para outra porque a necessidade não adianta eu passar a dieta que eu fui na nutricionista, e tem que ser ela me feita deu. de uma forma Exatamente. personalizada E viável. Então, partindo da realidade do paciente, do que ele come, do que ele É, come que ele já habitualmente, gosta, da atividade que ele faz, se ele trabalha sentado, se ele trabalha, né? Do que ele tem acesso, tanto financeiramente, quanto no local onde ele está mesmo. Isso, que é viável. Aí a gente pra vai ele, fazer né? uma coisa que vai ser viável para ele dar continuidade. Então não é uma restrição por um período, depois você partindo do seu hábito, melhorar a sua alimentação. E fazer uma coisa duradoura. E uma mudança também comportamental. Na cabeça e no comportamento. Porque se eu tenho aquilo ali à minha disposição, eu sei o que eu posso consumir, a quantidade que eu posso consumir. Então, de fato, é uma reeducação, não é uma abstinência. Exatamente. Não só o que você come, mas a forma com que você come. Se você então, você está sentado à mesa, se você mastiga adequadamente, a mastigação, ela tem um controle, uma relação com a saciedade muito sério, muito importante. E não adianta comer correndo, então não faz bem também. Comer correndo pode engordar. Tipo acaba que a pessoa come mais do que ela precisaria. Come muito rápido. Exatamente, porque você leva de 15 a 20 minutos para você ter a saciedade hipotalâmica. Isso se tiver carboidrato na refeição, senão essa saciedade custa aparecer. Aí você vai consumir mais proteína e mais carboidrato, mais gordura e proteína, né? E acaba esquecendo o carboidrato, daqui a pouco está com fome de novo e não se concentra nas atividades do dia a dia. E é muito importante, como a gente está comentando aqui, a questão do comportamento. Você vai almoçar, gente, tira o celular, põe na bolsa, tipo assim, não é hora, respeita. Eu peço muito ao paciente, inclusive eu oriento o seguinte: respeita a nutrição que você está trazendo para o seu corpo. Respeita o prazer também, que às vezes você está numa hora que você está no evento, vai ter um doce. Você não vai comer a mesa inteira, mas você vai comer com prazer aquele doce, devagar, porque aí você não vai extrapolar. E outra, na refeição eu peço muito o respeito, o agradecimento. Muitas pessoas trabalharam para aquele prato que está na sua frente. Desde a plantação, da colheita, são famílias envolvidas, né? Depois os caminhoneiros, depois os supermercados, os cozinheiros, ou seja, muita gente trabalhou, até você mesmo, para aquela comida estar ali na sua frente. Quanto tempo você às vezes leva na cozinha ali fazendo aquela comida gostosa, quando senta para comer bem rapidinho, 2 minutos, nem sentiu o gosto direito da comida que foi feita com tanto carinho. Isso, exatamente. Então, assim, foi muita gente envolvida, até o pão, né? Quantas pessoas levantaram 4 da manhã. Então, assim, respeita o alimento, agradece a Deus porque tem aquele alimento na sua frente e respeita seu organismo, né? Porque você fala, hoje eu vou comer isso, tá, ok. Você quer muito, ou é pela nutrição ou é pelo prazer, ok. Então, que seja, assuma que seja pela nutrição em si, assuma que seja pelo prazer. Então, saboreie, né? Você não vai, por exemplo, pegar um chocolate e mastigar. Você vai saborear. E nem engolir, né? Né? E você não vai nem sentir o gosto do chocolate que você comeu. Pra você sentir o prazer que ele dá, né? O dia a dia das pessoas está muito corrido, né? Sim. Então, as pessoas às vezes falam, tem tantos minutos para almoçar. Mas, às vezes, elas já passaram por esse período, já não estão trabalhando mais. E continuam elas aprenderam a comer rápido. Então, elas continuam comendo. Então, gente, para tudo, desacelera. É legal a história do celular, porque, olha aqui, a gente fala do celular na mesa quanto ao convívio, a conversa aí com a família. Mas agora tem uma nutricionista falando pra gente, não use o celular para o seu bem, para você consumir os alimentos com consciência. Olha que interessante. A gente vai para o intervalo, volta já já, nossa conversa está super gostosa, então já convido você a sentar aqui com a gente, participando através do Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram, combinado? A gente vai para esse intervalo bem rapidinho e volta já. Estamos de volta nesse programa super esclarecedor
de hoje, falando sobre essas dietas malucas, dietas da moda. Se você já fez alguma, você participa com a gente, @manhãviva, que eu quero ler sua participação. Já tem participação aqui, viu? Mas antes, eu quero fazer um convite para você aqui de Belo Horizonte, da região. Nós vamos ter a Marcha em Defesa da Vida. Vai acontecer no próximo domingo agora, dia 1º de julho, aqui em Belo Horizonte. O ponto de encontro será na Praça da Liberdade, às 9 da manhã. Então, Praça da Liberdade, às 9 da manhã. Vamos todos juntos dizer não à descriminalização do aborto no nosso país. Não vamos deixar que isso aconteça no nosso país. Vamos dar também a nossa resposta. Então, você que é aqui de Belo Horizonte, da região, aqui próximo, venha para cá participar. 9 horas, Praça da Liberdade, Marcha em Defesa da Vida. Combinado? Fica esse convite aí para você. Vamos nos movimentar, vamos fazer a diferença também, com ação e com oração. Outro convite para você é um acampamento Quem Como Deus, acampamento Quem Como Deus, que acontece nos dias 7 a 9 de setembro, em Cachoeira Paulista, com a presença dos nossos convidados, do Padre Anderson Marçal, Rogerinha Moreira, mas também quem vai estar com a gente é o Frei Elias Vela. Gente, uma maravilha, um homem de Deus, muitos testemunhos com a presença do Frei Elias Vela, viu? Você não pode perder. Também o Padre Serginho vai estar com a gente, uma bênção de Deus, Padre Serginho, super animado. Não perca esse acampamento de 7 a 9 de setembro. Se você quer mais informações, 3186-2600 ou eventos.cançãonova.com. Combinado? Monte de recadinho dado. Chega a dar sede, né, gente? Dando sede, quem que nos ajuda? Água Canção Nova. A gente já tem a nossa água aqui. Você que é revendedor da região sudeste, você quer ser um distribuidor da Água Canção Nova, você pode ligar e acessar agua.cançãonova.com para ter mais informações ou contato @aguacançãonova.com, certo? Contato @aguacançãonova.com, certo? Eu vou aqui com as minhas convidadas porque, além de muita coisa para a gente aprender, a gente não pode perder tempo. Tem a receita do tabule. Tem uma pessoa que participou aqui com a gente, eu quero ler. Ela diz assim, eu já fiz a dieta só de laranja, chupava laranja e o bagaço. Acabei com muita dor de estômago. Eu botou um monte de risada aqui, porque essa dieta eu nunca tinha visto, viu? É novidade. A Nanda diz assim, eu nunca fiz, porque a minha mãe é nutricionista e sempre me mostrou que dieta maluca só faz mal à saúde. Não precisa de muito para emagrecer. Olha, ela já tem uma consciência diferente. A Juliana diz que não consegue fazer dieta e está participando do nosso programa, diz que está muito bom. Ótimo, obrigada aí pela sua presença. Mas a gente encerrou o bloco falando dessa realidade de estar à mesa, né, para se alimentar sem celular. Mas é importante que não seja só o celular, né? Que não tenha tela nenhuma, é isso? Isso. Isso está dentro do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, um capítulo chamado Ato de Comer. Então, nosso guia hoje é referência mundial. Olha que fera! E dentro desse capítulo tem a questão da mastigação, de estar sentado à mesa, de não ter tela de forma alguma. As telas, o que acontece? Elas, às vezes, a criança pequena e a mãe quer que ele coma alguma coisa que ele não quer perceber e coloca uma tela. Então já está errado. De uma forma errada. Ela não está consciente do que ela está comendo. E ela está acostumada a comer já vendo a tela. Então ela não está prestando atenção, não está... focada na alimentação. Precisa observar esse hábito desde a infância, então. Desde pequenininho, evitar as telas, todo e qualquer tipo de tela, televisão, celular, tablet, Exatamente, tudo. Porque a criança tem que estar consciente de que é importante aquele momento, né? Outra coisa importante em relação à alimentação infantil é que, às vezes, os pais desistem de colocar, por exemplo, no prato o brócolis, a cenoura, seja o que for, ele não come mesmo. Só que se você tirar
você tirar, ele vai pensar, tá vendo? Eu tinha razão, eu não preciso daquilo no meu prato. Então, assim, é insistir e não dar nenhum tipo de compensação caso a criança não tenha se alimentado. Então, existe o tempo da refeição, é bom que você respeite o tempo da criança, mas se estiver extrapolando muito, acabou, não vai querer, deixa que sinta fome depois, para que ela entenda que ela precisava ter comido para não sentir tanta fome. Legal. Né? E uma coisa importante é dar nome aos alimentos. Porque, vamos supor, tem um alimento verde que ela não gosta. E as crianças são muito radicais com isso. Chama de verdinho, ela não gosta de um, não gosta ela vai de generaliza. Então esse é alface, então, dá um nome. hortelã, o brócolis, ensinar o nome. Eu não gosto do brócolis, mas da alface eu posso tentar. E se a criança não gostou da primeira vez, né, não funciona assim. Ela tem que criar o hábito, ela tem que experimentar mais vezes para desenvolver o paladar. Até na introdução alimentar, você já tem que tentar ali, não deu uma vez, tenta outra, até umas 5 vezes, no mínimo, para 10 vezes. 10, gente, até os adultos, você não pode falar, eu não gostei, numa primeira, numa segunda vez. Na 10ª, provavelmente você gosta. Agora, você já tentou 12 vezes e não gostou mesmo. Não tem jeito, você não gosta. Para experimentar, não adianta a gente colocar o alimento na ponta da língua. Não vai sentir. Você tem receptor de sabor. Você não sente o sabor língua toda, né? Então tem que colocar realmente dentro da boca para sentir. Não adianta fazer assim, mastigar. Não gostei, não. Meus irmãos, eles eram pequenos e eles falam, não gostei, mas você nunca provou, como você vai saber que não gosta? Vamos fazer assim, você prova para ver se gosta e depois você fala se gostou ou não. Aí eles comiam, não é que eu gostei? Ou então, olha, não gostei mesmo não. Mas faziam a experiência, até hoje fazem. Então vai de criança mesmo, pra gente lá na frente, se precisar fazer uma dieta, ela já tem esses hábitos saudáveis. Não vai precisar fazer uma dieta restritiva nunca. Tá? E se a pessoa começa a se alimentar desde pequena, por exemplo, já vem a amamentação de cara. Aliás, na gestação, né, gente? Nós temos uma ciência chamada epigenética, que mostra claramente que o que a gestante come pode afetar positiva ou negativamente os genes do bebê. Olha então já só, começa na gestação uma alimentação saudável. Ei, mamãe, né? Vamos nós. Não restritiva. E aproveitar, pegar o gancho de dietas da moda, a low carb está sendo relacionada com deficiência de ácido fólico durante a gestação, o que está causando mais malformação do bebê. Então é muito perigoso também, porque aí está tirando a farinha, está tirando mais do que deveria, e ali tem o ácido fólico, que é obrigatório estar suplementada na farinha. Então, assim, não estou recomendando comer farinha refinada, estou dizendo que não se pode abandonar. Se você não tem uma doença celíaca, por exemplo, tirar glúten para quê? Né? E dieta restritiva, ainda mais na gestação, a mãe ela tem que aprender a comer adequadamente. Depois, se ela tiver a capacidade de amamentar, que a maioria tem, né? Amamentar o bebê até o 6º mês, exclusivo no peito de preferência. Esse bebê vai ter mais facilidade, porque ele vai sentir pelo leite gostos também da alimentação, ele vai ter mais facilidade no processo de assimilar os alimentos de introdução dos alimentos. Olha que interessante. Então, uma dica aí para quem tem filho pequeno em casa, vamos começar agora, é um trabalho de prevenção. Para que não precisa viver essa realidade das dietas malucas, restritivas. Muito legal. A gente também fez uma matéria para saber sobre os suplementos alimentares. Então vamos ver juntos. Todo mundo se mexendo em busca de mais saúde. Só que além de exercício, muita gente usa suplementos alimentares na dieta. Produtos com substância como vitaminas, sais minerais e proteínas. Bem, os suplementos alimentares, eles servem para complementar a alimentação, né, do indivíduo quando essa pessoa não consegue atingir as suas necessidades energéticas, né, e de nutrientes com a alimentação. E aí vai um alerta, nada de comprar suplementos sem orientação. O ideal é que a pessoa procure um profissional, né, especializado para orientar quanto saber da rotina diária dele, se pratica alguma atividade física ou não, porque o mais comum é suplementar a alimentação de praticantes de atividade física e atletas, porque esses demandam mais quantidade de energia e nutrientes. O ideal é que ele procure um profissional especializado, né, de forma que tenha um horário correto para utilizar,
quantidades, para que ele não exceda. Na maioria das vezes, as pessoas utilizam suplementos por conta própria, né? A maioria dos estudos mostram isso para a gente. Eles utilizam porque um amigo está utilizando, porque um vendedor de uma loja orientou a utilizar, né? O que não é ideal. O Brasil é o terceiro maior consumidor de suplementos alimentares, só perdendo para os Estados Unidos e Austrália. Nas lojas, mais comum do que se imagina, entre 60% e 70% das pessoas vêm sem recomendação alguma e eles não sabem o perigo que isso pode acarretar. Não existem fórmulas mágicas. Os suplementos vêm para complementar e não substituir a refeição. Olha só, isso é muito sério e um número muito alto realmente de pessoas que vão aí em busca do suplemento alimentar sem indicação. Então, exatamente. Como o comércio é livre, ele é classificado pela Anvisa como alimento, então o comércio é livre, né? Então todo mundo tem acesso. E é como a colega deixou claro, muitas vezes as pessoas estão consumindo porque o colega está consumindo e porque ele acredita que é com aquilo, por exemplo, que ele vai ganhar massa muscular. Só que não é essa a realidade. A realidade é que a maioria das pessoas ainda não sabe comer, né, Cláudia? Não é? Então, assim, a maioria das pessoas não sabe comer ainda nem a quantidade, por exemplo, de arroz, de feijão, de pão que ela precisa naquele dia. É muito fácil, né, a pessoa que tem acesso ter excesso de proteína já na dieta. Ela come mais carne do que deveria, ela toma mais leite do que deveria. São necessários, né? No caso, a carne, eu vou frisar que a carne branca, tá? A carne vermelha, ela tem relação com doenças cardiovasculares, com câncer de intestino, com diabetes tipo 2. Então, quanto mais evitar carne vermelha na vida da pessoa, melhor. Então, assim, a carne branca... Então, mas tudo tem uma certa dosagem. Então, às vezes, a pessoa não consegue ganhar massa muscular porque ela passa horas sem comer ou porque ela está se restringindo nos pães. Então, não é porque precisa de suplemento. Então, depois... ela não se alimenta direito. Ela não se alimenta direito. Então, por exemplo, eu tenho, né, não só desportistas, pessoas praticantes de academia e outros esportes de maneira geral, como atletas mesmo, profissionais, né? E eu tenho destes atletas, pelo menos uns 3 optam por, inclusive, não usar suplemento nenhum. Olha, porque nós temos mas só pela alimentação, já consegue. Né? Eu tenho agora, por exemplo, eu posso citar o nome dela, que a gente atende para auxiliá-la, toda a equipe, né, Merical Duval. Ela é tenista cadeirante, nesse momento ela está na Europa, pela segunda vez no ano, ela acabou de ganhar um campeonato em Barcelona, e ela não consome, ela melhorou o rendimento, melhorando a alimentação, associada a um bom treino, é claro, né? Então, a partir do momento que a pessoa está com a quantidade certa de carboidratos, proteína na alimentação, ela vai obter o que ela precisa, que no caso da atividade física é melhoria de rendimento, né? Disposição. Essa disposição tem que ser ao longo do dia também. Não adianta você render no exercício e depois ficar morto o resto do dia. Então, disposição física e mental para todas as atividades diárias. O dia inteiro. Dia inteiro, né? E a melhor composição corporal. Então, uma alimentação adequada, ela proporciona ganho ou manutenção de massa magra e perda de gordura. Então, isso a gente consegue tranquilamente fazendo uma modificação no comportamento alimentar e introduzindo alguns alimentos que a pessoa às vezes não comia antes, né? Que não é nada forçado, é uma reeducação, e tirando ou mesmo diminuindo outros que ela consumia em excesso. Por último, tá a questão da suplementação. Se precisar. Se precisar. Proteína, por exemplo, nós não conseguimos aproveitar muito mais do que entre 1,7 a, no máximo, 3 gramas de proteína por quilo de peso. Isso contando com a alimentação como um todo, proteína animal, vegetal, no todo. 3 gramas no máximo, uma pessoa que queira hipertrofia. Quando você consome mais do que isso, seja por uma dieta restritiva em carboidrato, ou seja porque você está tentando hipertrofia, você não usa para síntese mais do que isso. Então, o resto, a proteína em excesso, vai gerar ácido úrico, ureia. Então, começa a sobrecarregar rins, equilíbrio em tudo. O meu mestrado foi sobre excesso de proteína. Eu já tive um caso de uma paciente, porque que ela fazia suplementação por indicação de alguém da academia e ela só tinha um rim. Então, ela estava correndo ela risco. já estava com uma sobrecarga renal, né? Sendo desnecessária. Que ela já tinha só um rim. Então, o risco dela perder o funcionamento renal era enorme. Muito grande. Gente, isso é sério demais.
a gente precisa ter esse conhecimento mesmo e essa visão. Então, você quer ir fazer uma dieta? Busca um profissional, nutricionista. E vamos pedir já a Deus hoje a graça de sermos curados dessas dietas que já fizemos restritivas, porque a gente tem medo até de ir nutricionista, porque ele vai tirar um monte de coisa. Não. Muda a sua visão, vai no nutricionista, fala, eu gosto disso, o que eu posso comer, quantas vezes na semana então eu poderia comer isso que eu gosto. Então é um diálogo, é uma conversa, ninguém vai botar uma arma na sua cabeça e dizer, não coma mais. Então, respira fundo. Hoje é dia de cura, viu? Com relação a isso, para nós. E para a gente já ir aprendendo também a comer saudável, essa receita do tabule, ela é a La Cláudia, é isso? É do seu jeitinho, o jeito do que tem em casa a gente faz. Eu gosto de aproveitar o que eu tenho em casa. Exato, é a melhor coisa. Facilita o dia a dia, né? A gente, não sei se vocês colocaram lá no site, tem a receita do tabule oficial. Original. Mas eu sempre incremento o meu. Eu coloco, às vezes, cenoura ralada, eu coloco alface, eu coloco couve crua, eu coloco outras coisas. É uma oportunidade de comer saudável o que tem em casa. Isso, variar mais, ter mais cores diferentes, mais vitaminas e sais minerais. Quanto mais cores, melhor. Mais colorido for o prato, mais nutritivo ele é. Isso, a gente tem até um programa que chama 5 ao Dia, vale a pena visitar esse site, que fala da alimentação colorida, né? E a gente priorizar os alimentos in natura, que deve ser a base da alimentação saudável. Legal, então ter mais in natura do que o próprio cozido, assado, aproveitar ele mais naturalmente. A base seria os in natura ou minimamente processados. Porque às vezes, dependendo do alimento, é necessário que haja o cozimento para que ele seja melhor aproveitado. Por exemplo. Pode ser, né? O brócolis, os tubérculos, né? Se eles não forem cozidos, você não tem acesso ao amido e outros nutrientes dele, né? As carnes, mesmo as carnes brancas que a gente recomenda mais, né? É interessante passar pelo cozimento por causa de parasitas, enfim. Mas mesmo, em termos de verduras, quanto mais puder, cru. É claro que existem condições, né, gente, patológicas. Às vezes a pessoa tem o síndrome do colo irritável, tem uma gastrite, uma úlcera importante que está em tratamento. Então, tem esse cuidado também, que o nutricionista tem as cadeiras de dietoterapia no curso, né? Nosso curso é bem abrangente, bem rico, né? Totalmente relacionado à nutrição em todas as fases da vida e em todas as patologias que podem, as doenças que podem requisitar um atendimento, uma atenção mais especial. Exatamente. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Igual o histórico dessa moça, né, que a Cláudia citou, que tinha um rim. Como alguém pode pedir para essa moça suplementar proteína? Até a proteína da dieta dela tem que ser um pouco mais restrita, né? Então, existem várias condições que a gente tem que observar. Tem que olhar. Então, daqui a gente vai para o intervalo, mas antes de ir, já mostra quais são os ingredientes. Quem sabe quem está em casa já anota e já vê se dá para fazer em casa Aqui hoje. É o trigo em grão, né? Que eu vou colocar para... Ele vem assim, que é próprio para quibe, né? É o próprio para quibe. Ok. Tá? Tomate, hortelã, alface por minha conta. Alface, La Cláudia. Limão, cebola e azeite. Difícil demais, hein? Nós vamos... Aí, pronto. Eu já vou deixar aqui. Você já vai hidratar. Pra... É água fria ou água quente? Água quente. Água quente. Enquanto a gente vai para o intervalo, vai hidratando. Ele já vai hidratando. Então tá. Então a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta aqui hoje nesse programa bem esclarecedor sobre a alimentação saudável, mas sobre essas dietas da moda, se elas são positivas ou não para o nosso organismo. E aqui a gente conversando, a Carmenzita disse que o ideal não são as carnes vermelhas, né, mas as carnes brancas. E eu fiquei numa dúvida, porque a gente ouve tanto falar dos hormônios aí que tem no frango. E eu assim, meu Deus, e aí? A gente vai para o frango, vai para a carne, para que caminho a gente segue? Então eu já queria aproveitar e perguntar quais os alimentos que não podem faltar numa alimentação né, saudável e aqueles que a gente pode evitar, tipo, não, esse daqui para qualquer pessoa vale a pena evitar. Então quais são eles?
Então, os alimentos que a gente tem que prestar atenção, que tem que estar presentes, tem uma variedade, né? Então, você tem que ter os macronutrientes. Macronutrientes são os que fornecem carboidratos. Então, nós temos os pães, os tubérculos, as frutas, né? Então, você tem que ter os cereais, tem que ter o carboidrato. Como a gente falou no início, 50% no mínimo das calorias. Mas o ideal é que ele seja variado. Eu não comer só o pão o dia inteiro. Não só o pão o dia inteiro, não só a fruta o dia inteiro, né? Então, assim, não pode nem o excesso de frutose, nem o excesso... Porque aquela história de frutose pro fígado, gente, assim, é só se for muita, tá? Então, assim, a gente precisa de muita. Os testes que mostraram esteatose hepática, acúmulo de gordura com a frutose, foram testes com quantidades enormes da frutose em pó. Então, não tem relação necessariamente com fruta. Mas só que a gente também não vai passar o dia inteiro comendo frutas. Então, pelo menos de 3 a 6 ao dia, porque as frutas, assim como os vegetais de uma maneira geral, vão ter também, além no caso da frutose, vão ter as fibras, vão ter os fitoquímicos, as vitaminas, sais minerais. Os fitoquímicos são aquelas substâncias extremamente ativas dos vegetais, que inclusive atuam prevenindo câncer, né? Então é importante, precisa ter. Então a gente tem que ter a fruta para colaborar com isso. 2 laranjas por dia dão uma quantidade de ácido cítrico importante para prevenir cálculos renais, né? Então você pode chupar laranja, você pode fazer um suco e bater com beterraba, você pode variar esse consumo de 2 frutas cítricas ao dia. Então fruta seria de 3 a 5, 3 a 6, sendo que 2 pelo menos cítricas, exatamente. Você tem também os legumes, né, e verduras de folha, todos colaborando com tudo isso também. E esses qual quantidade mais ou menos As quantidades a gente pede para que tenha sempre no almoço e no jantar, pelo menos, né? E você fala, mas eu não janto comida, mas dá para fazer um sanduíche com pão integral bem, e coloca, exatamente. Cenourinha ou bater ralada. no suco, exatamente. Ou mesmo descasca a cenourinha, de preferência até orgânica, se possível, né? E mastiga. Então, enfim, tem que ter o máximo que você conseguir de verduras, legumes pelo menos 2 vezes, nas 2 refeições, almoço e jantar. Menos, né? Você tem que ter os pães, falando, mas pão engorda? É como a gente está falando. O carboidrato, ele só vai engordar se ele exceder a quantidade que você precisava para o seu rendimento no dia a dia. E escolher os bons carboidratos. Os bons carboidratos. Né? Quais são os bons? Os mais integrais. Quanto mais refinado for, aí não é legal, entendeu? Mas então, você vai pegar... os mais integrais são os mais interessantes. Isso. Então, pães integrais, o arroz integral. Você fala, mas eu odeio. Tá bom. Então, pelo menos que os pães sejam integrais. Tem tantas marcas, tantos sabores. Então, você pode fazer em casa. Porque aquela fibra do trigo, ela é importante para o intestino funcionar. É importante para alimentar as boas bactérias. As bactérias produzem acetato e butirase. Nós temos 1 quilo de bactéria, pelo menos, no intestino. Então, a gente tem que fazer sobreviver aquelas que são boas. Não pode deixar as ruins sobreviverem. Exatamente. A gente tem que alimentar as boas. As ruins adoram carne, adoram proteína. Então, e elas são pró-inflamatórias. Olha só. Aí fica até uma dica, tem que lembrar, quando a pessoa toma um antibiótico, a gente precisa repor a flora bacteriana boa. Senão fica só ruim ganhando. Isso, aí tem que voltar, tem que tomar os probióticos. Né? E os prebióticos, ter prebióticos na alimentação, que são as fibras que vão chegar lá no intestino para alimentar essas bactérias do bem. Gente, então a gente tem que alimentar quem é do bem, quem é do mal. Isso vai aumentar a imunidade, né? E a gente alimenta, então, as bactérias do bem com as fibras. Com as fibras e carboidratos complexos. A carne vermelha já alimenta a que é ruim. As proteínas em excesso, de uma maneira geral, alimentam aquelas que provocam uma inflamação intestinal e aumenta a permeabilidade intestinal. Então, a gente já falou das frutas, já falamos dos legumes, das verduras. Dos cereais, no caso, o pão integral, arroz, se não puder, dia que é um também integral, pode ser? Pode ser. Não que o refinado é proibido, não. O dia que você quiser comer diferente, uma massa branca, um arroz branco, você come. Mas não em excesso. E mantém as fibras restantes. E as leguminosas? Então, as leguminosas, que são a família do feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, quando numa quantidade boa associada ao arroz, dá até uma proteína de alto valor biológico,
que pode substituir qualquer carne. Então, às vezes por a isso que pessoa fala opta... que o arroz e feijão é uma combinação perfeita. Então, o que sempre... falta no feijão ali na leguminosa, o arroz ele O arroz supre. tem, que é a metionina. Então, na verdade, se você tem o grupo do feijão junto com o arroz, se você falar, ah, não, hoje o self-service não tá legal, só tem fritura ou carne vermelha, hoje eu não quero, então você vai aumentar um pouquinho no feijão ou na família do feijão, né, o grão de bico, ervilha, com lentilha, arroz. Com arroz, e olha já vai dar uma proteína de alta biológica. Agora... Isso é a pergunta do frango, do frango, porque ela falou, é muita coisa. O e a frango, gente tem a receita. Pois é, o frango é que fala essa questão de hormônio, mas não tem trabalhos mostrando relação de frango, excesso de frango. Mas você tem trabalhos com carnes vermelhas mostrando, inclusive, câncer de intestino. Mas aquilo não é bem o hormônio, é porque eles vão cruzando os frangos maiores entre si. Tá? E tem então é mais uma questão genética. Isso tudo é fiscalizado então, pelo Ministério da Agricultura. A gente pode ir para o frango, para a carne vermelha. E tem que lembrar dos peixes também, que são importantíssimos. Sim, então temos o frango e o peixe, a gente pode recorrer para isso. Ok, ufa, já entenderam tudo, aí entra a questão do discernimento, do equilíbrio. Faltou uma coisa. O quê? Água. Gente, a água é importantíssima. A água precisa dela para transportar tudo dentro da gente. As pessoas têm bebido pouca água. Gente, água. E mais atenção com a água. Você já tá vendo até a canção nova. É mais importante de lembrar da água agora no inverno, né? Que a gente esquece de beber, né? Aqui em Belo Horizonte eu não esqueço não, porque é bem seco. Toda hora eu tô bebendo água. Gente, falando daí dessa alimentação, a gente não pode ficar sem a nossa receita. Então vamos aí rapidinho a gente aprender o trigo já está praticamente, já está bem hidratado. Aqui tem o quê? Meia xícara? Aqui tem mais ou menos um pouco mais de meia xícara do trigo. Mas ele já deu uma hidratou, então ele já está bem mais. Precisa lavar? O trigo não, só hidratar? Não, eu só hidrato. Tá bom. Aí, enquanto ele estaria hidratando ali, é muito rápido, né? As pessoas reclamam sempre da pressa. Não tem tempo para fazer. Então, a gente pode fazer uma receita mais simples, mas depois sentar à mesa e comer devagar. Com mais tempo. Aqui, a gente está fazendo agora, a gente pode ter uma refeição rica em tudo que a gente falou, né? Nós temos o carboidrato aqui no pão sírio, que se for o pão sírio integral, melhor ainda, né? Nós temos o carboidrato, de novo, riquíssimo em fibra aqui no trigo, que está hidratando. Nós temos uma variedade aqui, né, temos tomate, hortelã, o alface, a cebola, limão. Então, uma variedade de alimentos vegetais que vão enriquecer aí sais minerais, vitaminas e antioxidantes, né? Fitoquímicos. Isso. Essa sua faca tem alguma coisa diferente? Porque ela é diferente aí. Essa faca aqui é porque ela, sendo desse material plástico, ela não oxida as folhas. Então fica mais interessante. Que legal. Se não tiver, pode cortar com a mão também? Pode picar, partir com a mão, não tem problema algum. Ok. Tá? Que aí evita o metal. O alumínio. Ok. Isso aqui, se a gente então já tem, né, o carboidrato, os fitoquímicos, as fibras dos vegetais, sais minerais, vitaminas, faltaria aqui para ficar uma refeição completa a proteína. Então essa proteína, por exemplo, pode ser o hummus, que é aquele, que é uma delícia, né? É a pasta do grão de bico, que é da família do feijão. Então eu já complemento com ele. Para quem não quer jantar, né? Em vez de ficar só, às vezes a pessoa, vou fazer um misto quente, vou fazer um sanduíche. Tem outras opções. É uma opção boa, eu gostei dessa ideia. Que são legais também. E rápida. E rápida, muito rápida. Né? Então a gente picou aí a alface, o tomate. Vou tirar essa parte. Posso fazer uma colocação sobre ovos, que as pessoas têm tido dúvidas? Sobre ovos? Pode falar. Posso falar? A gente vai picar então só o tomate, né? Isso. Enquanto ela já vai explicando sobre os ovos. Porque eu estou muito incomodada, né? E não só eu, mas muitos nutricionistas, com o excesso de ovos que as pessoas vêm consumindo. O ovo tem uma proteína de altíssima qualidade,
tá? Que é a albumina da clara. A gema tem compostos importantes também. No entanto, a gema tem também colesterol. Então, por mais que se diga, mas não tem mais problema comer tanto colesterol. É que antigamente tinha muito problema o ovo, depois não teve mais, Pois é, aí não né? teve, mas só que as pessoas estão achando que é para exagerar. A recomendação continua sendo não passar de uma gema ao dia. Uma ao dia? Uma ao dia. Então, Nossa, assim, mas tem gente consumindo ovo o dia inteiro. 3, 6, 10 ou 12 ovos, de manhã, né? de manhã, Infelizmente. Uma vez só? Infelizmente, a gente vê vídeos de profissionais da mídia, às Orientando. vezes, fazendo esse tipo de orientação, de desorientação, né? Mas, na verdade, a gema, existe uma recomendação, por exemplo, da American Heart Association, que é relacionada a vários artigos científicos publicados, em que você não deve passar de 200 a 300 miligramas de colesterol no dia. E uma gema já dá isso. Só uma gema? gema sozinha já dá o Então colesterol não usar mais do nada, dia. de óleo, de nada? Aí evitar, Azeite. não, azeite não dá Não colesterol. conta. O colesterol é carne vermelha, gorduras, gordura. né? Mas enfim, não se deve. Agora, se a pessoa não come ovos todos os dias, um dia ela quer fazer um omelete com 2 ovos, tudo Não bem. tem problema. Mas no dia a dia é bom evitar. Já se mostrou que a partir de 6 ovos na semana, considerando a gema, né, há um aumento de 30% de doenças cardiovasculares. Estudos longitudinais já mostraram. 6 ovos por semana. Se Tá? comer Então um as pessoas por estão semana, um por dia, tudo dia. bem, mesmo assim por um dia, né? E em relação à qualidade da proteína, tudo bem. Você pode fazer um omelete, por exemplo, de 2 claras e uma gema, né? Dá uma equilibrada na gema. Mas e existem substâncias também na gema do ovo e na carne vermelha, substâncias distintas de cada um, que alimentam as más bactérias que produzem substâncias vasotóxicas. Então, a ingestão de gema em excesso, além do colesterol, pode aumentar os danos, as lesões nas artérias. Tá? Então, é um sério, cuidado, hein? sério. Né? O ovo é um ótimo alimento. Você que estava sem aí excesso. correndo para o ovo, né? Porque tirava tudo e ia para o ovo, então não é isso. Atenção aí para os ovos. A gente até viu E mesmo consumir só a clara, né, em excesso, também não faz bem. É excesso de proteína de novo. Então não é recomendado. E porque aí tem a pessoa trabalho- fala assim, então vou tirar a gema e vou comer só a clara. Também não adianta. E tem um Também trabalho não é por aí. longitudinal publicado também recentemente que mostra maior incidência de câncer de próstata entre pessoas que comem mais ovos. Então não é para brincar com essa história. Então tá? nada de... Tem que ter moderação. Na Tem verdade, que ter tudo equilíbrio. está no equilíbrio, né? Então aqui, só para que você que está nos acompanhando, ó, a gente já picou alface, o tomate, o hortelã, aí agora coloca tudo na vasilha e já vai misturando? Como que é? Já. Agora eu vou pegar o trigo. Ok. Que está aqui. Vou tirar o você vai tirar excesso de da água. Uhum. Não vira o pote não, viu, gente? Tem que tirar, então, esse excesso aí de água. Por isso que só coloca a quantidade mesmo para hidratar, né? Não precisa colocar muito. Então, se a gente tiver que importar algum hábito alimentar, né? Porque essa é uma receita de outros países, vamos importar os bons, não vamos importar os fast foods. Falando nisso, a dieta, que você quer dar um nome para uma dieta. Você fala assim, qual que é a dieta melhor? É a mediterrânea. Isso em qualquer trabalho, sabe? Na Associação Americana eles consideram a dieta do coração, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera a melhor dieta. Você quer pôr um nome numa dieta mediterrânea, que é justamente sem as carnes, com grãos integrais, muitos vegetais, tá? O vinho entra nessa história? Entra, mas o brasileiro não tem esse hábito. Então a gente pode, assim, reduzir o consumo de cerveja e substituir um pouquinho por vinho, no máximo 2 taças por dia. Então, você quer ajuda? Que eu levanto aqui, você pode puxar. Eu vou tirar isso aqui. Ó. E aí é o que você falou, né? No seu caso, se você quiser tiver uma cenoura em casa, pode colocar mais como nutriente para o seu tabule aqui. É um tabule que foi adaptado, né? Veio de fora, mas foi adaptado. Isso, agora o limão. Cebolas
A cebola já estava foi. picadinha. O azeite. O azeite é extra virgem? Tem que ser o extra virgem? Como que é? É de preferência que ele foi prensado a frio e ele mantém mais as propriedades. O ácido oleico, que é o ômega 9, que compõe a maior parte do azeite e também do óleo de canola, ele resiste bem ao calor, tá? Mas no caso do azeite, que ele tem esse método específico de ser prensado a frio, ele, para preservar outros nutrientes, é interessante a composição, é interessante que seja usado cru. Ficou pronto. Falta um pouquinho de sal. Faltou só um pouquinho de sal, a gente já coloca o sal. E é só... Agora, só colocar no pãozinho. Se quiser, pode pôr mais um pouquinho de azeite. Você abre o pão ou faz por fora? Pode abrir. E o sal sem abusar, hein, gente? É, só no um final. pouquinho de sal. Muito pouco. Então, abriu aqui o pãozinho. Relação com a hipertensão. Já coloca, pode colocar? Pode colocar. Olha aqui, gente. Super saudável. Com hummus, você completaria a refeição. É isso? Uma refeição muito rápida, Olha, nutritiva. fica bonito, né? Fica bem bonito. Eu queria... Fica. Alimentação saudável é bonita, é colorida. Você segura aqui, ó, que eu vou dar isso aqui pra você. Só vou pegar aqui, ó, um guardanapinho. Nós vamos para o nosso intervalo experimentando esse tabule que já, para mim, o hortelã e o hortelão, o limão, ali já combina tudo, tá perfeito. A gente vai para o intervalo, agradeço, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço. Foi muito esclarecedor, eu acho que já ajudou muita gente hoje. Mas a gente vai para o intervalo e volta porque a gente ainda tem um artesanato para aprender essa bolsa linda aí, térmica, de pano, então não perca não. Eu vou fazer assim, vou provar aqui, já prepara o seu, pode ser? Pode Você ser. é egoísta agora, só para quem está em casa, ver se está gostoso. A gente vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta nessa manhã viva, maravilhosa, gente, esclarecedora. Foi bom demais, né, Néia? Nossa, mãe! E agora a gente vai aprender aqui com a Néia Cordeiro a fazer esse artesanato, mas que essa bolsa térmica no feltro. Isso. Ai, que legal, gente. Então, tem ela aqui no tecido, né? Que eu Que fiz bonitinha no tecido. também, Mas pensando assim, pessoas que não têm uma máquina de costura, né? Que queira estar fazendo alguma coisa para ganhar um dinheirinho. O feltro é mais fácil. Mais fácil. E a pessoa não precisa ter máquina, né? Então ela pode estar fazendo. É só ela ir caseando. Caseando. Isso. Que legal. Vamos aprender então? Passa pra gente o que a gente vai precisar. Então a pessoa vai precisar do feltro, né? Tá. Aqui é o molde. Você vai posicionar o molde. Você vai riscar com a caneta, recortar. Esse é o fundo, aliás, esse aqui é a frente, esse é o fundo. Tá, assim, ó, vou mostrar. Então, essa partezinha, posso pegar? Peguei aqui. Sim. É a frente. Isso, essa e parte é a essa frente. aqui é essa parte de baixo. baixo. É o fundo. Isso aqui vai estar disponibilizado no meu Instagram. Tá, qual que é o seu Instagram? É Mimos da Neia 1. Mimos da Neia 1. Isso. Ok. Coloquei um porque já tinha um outro lá. Já tinha o 0. Já tinha. Então eu coloquei um. Legal. Então aqui, né, a pessoa cortou no feltro esta parte, ela vai cortar a metade também, tá? Que vai ser essa parte de dentro aqui para cobrir essa parte brilhante. Só pra ficar bonitinho. Isso, então, mais um acabamento. Uma medida. Isso. E dessa outra mesma medida, eu cortei ela aqui, só a parte de cima. 2 dedinhos para baixo. Isso. Aí eu cortei aqui na tesoura de picote para dar uma enfeitadinha. Só pra ficar fashion, ficar chique. Isso. Tá bom. E tem essa outra parte aqui, que é ela que vai estar mantendo a temperatura, tá? E isso então, aqui eu peço como? Como que eu compro? Isso chama manta térmica. Manta térmica. Etaflon. Etaflon. Isso. Você manta pode chegar... térmica, Etaflon. Isso. Você pode chegar em qualquer loja de artesanato e que pedir. Você vai comprar no metro, tá? Então e vai fazer a mesma medidinha daquela. Isso, a mesma coisa. Vai cortar o corpo da bolsa e o fundo, tá? Ok. Você vai pegar essa parte, você vai colocar o feltro, tá? Vai colocar essa parte pra cima e esta outra aqui. Aqui, ó, o que ela falou. Tipo essa um sanduíchezinho. partezinha é só pra tapar o brilho daqui Isso, também na hora que a pessoa for segurar, pra né, não ter o contato direto com essa manta. Beleza, fez um sanduíche, você vai pegar, não pode furar, tá, gente? Então não vai poder usar o
alfinete. Vai ter que usar esse grampinho aqui. Você vai unir essas ou três esse partes. Ou até um prendedor de roupa. Porque tipo, se eu não tenho, não vai ficar sem segurar. Não vai ficar sem fazer. Né? Então tá, a gente vai estar colocando aqui. Primeiramente vai casear essa parte. Tá? Então eu vou começar pelo meio. Isso. Você vai segurar as três partes, vai colocar os prendedorzinhos. Aqui no caso, se a pessoa tiver um pouco de dificuldade, pode sim estar colocando o alfinete, como eu coloquei aqui bem na beiradinha, tá vendo? Porque como ele escorrega, fica difícil. Você não pode colocar o alfinete nessa parte de dentro, porque senão vai furar. Aí se furar eu perco o calor ou a temperatura, E também se vazar um pouco de água, vai acabar molhando a parte de fora. Então bem na beiradinha, como a gente vai estar costurando vai costurar aqui, ali, não tem então problema. Não tem problema, né? Então, ó, se aqui você não conseguiu... Porque aqui é muito difícil. De fazer. Então você pode colocar assim, ó, bem aonde você vai pegar mesmo. Bem na beiradinha. Ó, ok. Né? Ótima dica. Então ela começa caseando aqui. A pessoa pode virar assim? Pode. Vira assim e vai fazendo, fica mais fácil. Fica. Ok. Então ela Tô vendo, gente, a dificuldade aqui. Pra ver como que seria. Os cantinhos talvez seja um pouquinho mais fácil. Com o alfinete aqui segurando, então a pessoa não vai ter, né? Não vai soltar, então não vai ter tanta dificuldade. Ok. Caseou essa parte, vem casear essa outra aqui. De cima. Tá? De cima, tá? Feito isso, vai unir as duas partes, tá? Então você vai vir aqui unir as duas partes. Mas une assim, virado pra cima mesmo? Não. Vai que tem que virar. É porque já tem um outro passo. Não, mas vai que tem que virar assim, né? Verdade. Por isso que eu perguntei, que às vezes faz do avesso. Ok. Já tem o outro mais adiantado. Então fez isso aqui, ó. Eu fiz isso daqui que eu fiz nesse. Isso. Eu faço nesse. Isso. É isso? Isso. Depois dos dois prontos, eu vou unir. Isso. Então vai ficar, vamos fingir que a parte de baixo esteja nesse Arrumadinha nível aqui. também. Então você vai vir com essa parte. Essa parte, fundo. Você vai colocar uma parte de taflon, outra de feltro, né? Vai virar assim e vai encaixar. O molde, como vai estar disponibilizado lá, vai ser bem fácil para encaixar aqui, não vai ter erro, tá? Porque vai estar na medida certinha. Vai estar na medida certinha. Então você vai encaixar essa parte aqui, tá vendo? Ó, você vem, encaixa, pega o clipe. Pega o nosso auxílio. Isso, porque não pode faltar. Vem aqui, coloca aqui e começa a casear daqui pra cá. Caseou? Você, tipo assim, eu vou caseando, fiz aqui, tiro, boto ele mais pra cá, sigo andando. Isso, sempre. Aqui quanto mais clipes você tiver, melhor. Mais firme fica. Mas se não tiver, vai fazendo com o que tem. Tá. Né? Caseou essa parte, vem, faz pra o mesmo outra. procedimento que vai ficar desse jeito aqui. Ah, ok. Tá vendo? Caseou toda a parte. Caseou toda a parte. Os laterais. Casei aqui. E vem, eu vou finalizar aqui. Faz aí pro pessoal ver Só certinho. vou pegar o como óculos aqui, porque depois dos 20 a gente precisa de um óculos, né? Então não sei se tá bem posicionado aqui, pro pessoal tá dando pra ver. Tá bom? Ótimo. Então aqui, ó, ela vai vir. Aqui vira um sanduíche, tá vendo, Tá, né? tô vendo. Passa aqui, ó, na agulha. Precisa dar essa voltinha lá? Precisa dessa voltinha pra fazer o caseado certo. Isso. Segurou aqui, ó. Com o auxílio do clips para poder estar ajudando melhor. Vem, via. Passou aqui. Não pode esquecer de passar. Não pode. Fechou, tá vendo? É bem simples. É que, na verdade, quando a gente passar lá, é o que ele dá essa fechadinha aqui, né? Em cima. Fecha, isso mesmo. Senão vai ser né? só um ponto. Então aqui fechou, finalizou a peça, ela vai ficar desse jeitinho aqui, tá vendo? Certo. Aqui eu fiz o charmezinho, né? Que é uma detalhes florzinha. De uma florzinha. Eu trouxe um passo a passo aqui. Pra fazer a florzinha. Isso. Aqui a pessoa vai cortar 5 círculos. Cortou 5 círculos? Isso. De qualquer tamanho. Vou colocar todas as medidas lá. Ah, tá bom. Porque pra ficar, né, proporcional. Não perder a mão. Mas eu posso fazer o tamanho que eu quiser. Tamanho isso que eu você quis dizer. quiser. Posso 5 círculos do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Ok. Então aqui vai dobrar ao meio, né? Vai dobrar novamente. Vai vir. Gente, quem não tiver a cola quente, usa outra cola de silicone. Aquela fria? Isso. Ok. Vem aqui, dá um pinguinho aqui. No meio? Isso. Bem na pontinha? Bem aqui embaixo. Tá. Segurou, tá vendo? Uhum. Já colou.
Vem aqui, ó, nas outras, na outra parte. Une, ai, tremendo de nervo. Vai dar tempo! Fica tranquila, vai dar tempo. Vai dar tempo, não vai? Cola aqui. É que aquilo que a gente faz em casa, com paciência, com calma, Não é? chega aqui e tem que fazer rapidinho. Rapidinho. E mas a pessoa já treme mesmo, tá? Fique em paz. Ok. Aí a gente vem aqui, cola. Cola. Né? Colou aqui. Colou aqui. Ah, então eu colo a pontinha, vou mostrar aqui, ó. Onde Colo que essa tá? pontinha, Isso. junto todas elas. Depois É. eu vou unir, colocando aqui e Isso. unir uma com a outra. Aqui, tá vendo? Ótimo. Colou. Uniu, Ok. fez a florzinha. A florzinha está quase pronta. Como são 5, eu colei 4 aqui. Sobrou uma. Sobrou uma, vamos colar ela no meio aqui. Ah, ela que vai fazer esse aqui, ó, do meio. Isso. Colei É aqui. fácil também, né? É super simples. Vamos colar nessa daqui, porque aquela lá já tá de bolinha. Que é só finalizar. Essa vai ficar bonitinha. É. E ver a copa e o verde e É, a amarelo, gente aproveita, já torce aí pro Brasil, Isso. em todos os sentidos, em todas as dimensões, a gente já torce. Isso, então aqui você cola, vem aqui com as folhinhas. Cola a folhinha. Cola a folhinha. E aí você faz do seu jeito, né? O seu detalhe, o seu Isso. mimo, você coloca do seu jeito. É. Aqui em cima, deixa eu perguntar, você colocaria alguma coisa pra fechar ou ela mesmo já é fica. firminha e já Isso, fecha? ela já fica. Você Ah, viu? olha aqui, Se ó. a pessoa quiser, pode estar colocando. Olha que ela mesma já botãozinho. empurra pra fechar. Você quer ver aí, ó? É. Ó, eu arrumei ali embaixo, aqui embaixo, ó. Uhum. Então, quando soltou, ela mesma já fechou. Ela já fecha automaticamente. Aqui, tá vendo? Sim. Então ela não vai deixar escapar. Não vai escapar. Essa manta aqui, ela mantém a temperatura por mais ou menos 3 horas. 3 horas? 3 horas. Assim, não é que você vai colocar alguma coisa quente e vai ficar naquela temperatura. Vai diminuindo, porém vai manter mais tempo. Vai ficar O melhor quente do e que o se gelado. você tivesse levado na Isso. mão, já ia esfriar muito mais o rápido. quente e o gelado. Então, 3 horas. É, aqui você pode colocar um iogurte, uma fruta, né? Igual ali o tema hoje foi a Que dieta. chique, vai trabalhar, coloca sua Vai. frutinha, arruma aqui o seu suco. E Isso. Deus abençoe, boa reeducação alimentar, mudança de Verdade. pensamento. Obrigada, Neia. Obrigada a você. É Mimos da Neia 1. Mimos da Neia 1. É, vai Lá estar vai ter disponibilizado. todas. Sim. Vai estar aí bem direitinho. Vai todos sim. os moldes. Isso. Obrigado pelo Nada. carinho, viu? Obrigada a Volte você. sempre. Obrigada. Bom, gente, quanta coisa boa esse programa. Meu Deus do céu, quanta coisa a gente aprendeu hoje. Eu acredito que você aí na sua visão aí de dieta deu para dar uma mudada boa, não foi? Então, quer fazer aí uma dieta, procure sim um especialista, um nutricionista e vamos fazer direito. Cuidar da gente por inteiro de forma direito, né? De forma certa. Bom, eu quero falar para você também que é sócio da Canção Nova, agradecer a você, porque por sua causa, programa como esse pode acontecer. Então, muito obrigada, viu? Porque você acredita nessa obra de Deus. Não só esse programa, mas todo o sistema Canção Nova de comunicação, ele acontece porque nós estamos juntos, né? A gente faz essa obra acontecer junto, cada um no seu lugar, no seu papel. Então, muito obrigada. Se você quer fazer a sua transferência, o seu depósito bancário, você pode fazer isso usando os nossos aplicativos. Você que não é sócio evangelizador pode se tornar um sócio evangelizador e fazer com que essa obra continue acontecendo junto. Como que você faz? Com o valor que você pode, na forma que você pode, no dia que você pode. É super simples. Para mais informações você pode ligar no 12 3186 2600. Combinado? Bom, hoje é sexta-feira, é dia em que a gente para um pouquinho para meditar a palavra do dia com Dom Valmor. Então, vamos rezar juntos. Te quero exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, copiosamente a graça de abrirmos o coração para que, ao proclamar a palavra, ela nos interpele e nos inspire no nosso caminho. Nós somos, irmãos e irmãs, diariamente desafiados a cultivar
uma profunda espiritualidade que qualifique nossa conduta e se torne um instrumento para ajudar a sociedade no reencontro de caminhos de vida e como força de congregação uns dos outros. Aponta esta importante perspectiva nas homilias sobre o Evangelho de São Mateus, São João Crisóstomo, quando diz: grande é a prudência e a fé daquele que se aproxima. Não interrompe a pregação nem abre caminho entre o auditório, mas espera o momento oportuno e quando Cristo desce do monte, se aproxima. E não faz sua súplica de qualquer modo, mas com grande fervor, ajoelhando-se diante dele, com fé sincera e com adequada opinião a seu respeito. Pois não disse: se suplicares a Deus, nem se orares, mas se queres, tem o poder de me purificar. Também não disse: Senhor, purifica-me, mas entregou-lhe tudo, dando assim testemunho de que, como o Senhor, está em seu pleno poder operar a cura. Mas que disse aqui o Senhor, como vamos proclamar na palavra, que quase sempre falou humildemente de muitas coisas que rebaixavam sua glória, que disse para confirmar a opinião daqueles que se admiravam de seu poder: eu quero, fica purificado. Embora realizado, ele tenha feito tantos grandes milagres, jamais falou assim. Porque curando-o pela vontade e pela palavra, acrescentou ainda o toque da mão. Penso que o fez unicamente para mostrar que não está sujeito à lei, mas acima da lei, e que a partir daquele momento nada mais haveria de impuro para os puros. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Amado irmão, amada irmã, desce o Senhor do monte. Numerosas multidões o seguiam. Descobriam que ele é o centro, o desafio nosso de cada dia e para toda a nossa sociedade. Não perder a referência importante e fundamental de Cristo é também um compromisso do nosso testemunho. Aquele leproso se aproximou, estava fora da comunidade, discriminado, numa condição indigna para a sua condição de filho de Deus. No entanto, dentro dele nasce o que deve nascer dentro do coração de cada um de nós, uma súplica que ele faz ajoelhado. Isto é, reconhecendo que ali é a presença de Deus. Não se ajoelha simplesmente por um rito, por um gesto qualquer, mas exatamente por reconhecer a presença de Deus. E diz: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Jesus tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Deus sempre nos toca e há de nos tocar, abramo-nos para que fiquemos limpos. E o homem ficou naquele mesmo instante curado da lepra. Jesus lhe faz uma recomendação, exatamente para mostrar a importância do testemunho e o reconhecimento permanente da força do amor de Deus agindo em nós e nos devolvendo a inteireza moral, física e espiritual de que precisamos. Não digas nada a ninguém, diz ele, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta prescrita por Moisés para dar testemunho. Grande irmão e irmã, é sempre o desafio de depositar em nosso Deus nossa incondicional confiança para além de nossa pressa, confiados na sua promessa, como sublinha nas suas homilias São Gregório de Nissa. A promessa de Deus é tão grande que supera o limite máximo da felicidade. O que poderá alguém desejar a mais acima deste bem quando possui tudo naquele a quem vê? Quem vê a Deus possui tudo quanto há de bom pelo fato de ver. Possui a vida sem fim, a eterna incorruptibilidade, a felicidade imortal. O reino sem fim, a alegria contínua, a verdadeira luz, a palavra espiritual e suave, a glória intangível, a perpétua exultação. Em suma, quem vê a Deus
e o reconhece, possui todos os bens. Suplicamos a Deus, pela intercessão da amada Mãe Maria e a seu exemplo, a graça bonita de uma fé incondicional, como confiança depositada em nosso Deus. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém, amém. Obrigado, Dom Valmor. Deus abençoe a cada um que esteve aqui conosco nesse dia. Nós nos encontramos segunda-feira, Religiosidade e Fé. Deus abençoe. Um ótimo final de semana para você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.